vou estar pedindo para ele poder estar se apresentando aí para vocês, para a gente poder bater esse papo. E depois eu bato aqui alguns dos itens, né? São muitas coisas que acontecem no dia a dia, mas aí eu vou batendo cada tópico aqui e a gente vai transcorrendo nessa noite. Professor Ronaldo Correia. Professor Ícaro está aí já também nos prestigiando, é uma honra. Alessandra, temos aí algumas pessoas chegando, né? O Joemil, gente boa, André, Olha aí. Brian, Sônia, Guilherme. JMB Licitações, meu pai está na área aí também, seja bem-vindo. Daria Santos, Leca Parque 1, Guilherme Lopes, tem uma galera nova aí, uma galera que não sei se são seguidores. Eu encaminhei para várias pessoas que são seguidores do meu perfil e devem estar entrando aí para prestigiar a gente. Legal, legal. Fique à vontade então, professor. Bom, vamos lá, né? Vou me apresentar rapidamente, aí eu te devolvo para a gente conduzir as provocações. Aí, Tayane também ali da Bahia, tá aí. O Alami. Bom, eu sou Ronaldo Correia, sou professor na área de licitações e contratos administrativos. Já há uns 10 anos aí, mais ou menos, que eu estou atuando especificamente como docente e há mais de 15 anos como comprador público em um órgão federal. Então, assim, eu venho de uma realidade em que as contratações públicas são feitas sob a égide de normas específicas do governo federal e sistemas também, como Compras, né, .gov.br, antigo Compras.net. Então, eu venho desse contexto de licitações do governo federal, mas ultimamente, nos últimos anos, aí, eu tenho lidado cada vez mais com dois públicos que, para mim, eram novidade, né, que são os colegas compradores públicos de municípios e os licitantes. Então, é um público que eu tenho lidado com eles já há algum tempo e aprendido bastante. Então, essa troca de comprador e licitante, né, além dos diálogos previstos na lei, né, quando a gente pode ter isso também em um evento, em uma live, é bem enriquecedor. São os dois lados ali do balcão que tem muito a dizer, né? O professor Rafael Mota também chegando, só gente boa aí entrando. Legal, legal. Então vamos batendo aqui alguns tópicos que eu alenquei aqui. Na verdade são muitos, né? Que acontecem no dia a dia. Mas eu alenquei aqui, o primeiro que eu marquei aqui seria não estudar o mercado, né? O licitante começa, né? Participando e às vezes ele não estuda o mercado dentro do seu produto, do seu serviço. E aí ele não consegue realmente entender, talvez, por que ele não está ainda tendo as vitórias nas licitações, entendeu? O preço dele realmente tem sido um preço competitivo, né? Ou não. Exatamente, Tarek. Eu percebo, apesar de eu não ter tanta experiência, né, com o público de licitantes, tem pouco tempo que eu estou lidando com esse público e, como eu te disse, né, aprendendo. Temos ali o grupo do Projeto Maverick, né, do professor Éder, onde a gente tem vários colegas ali e eu aprendo bastante. É o grupo que eu mais aprendo, porque são assuntos novos, né? Mas, mesmo como comprador público do lado de cá do balcão, eu tenho percebido alguns problemas bem graves de licitantes nessa linha aí, de não estudar o mercado do produto ou serviço. Por exemplo, tem licitante que você percebe que entrou na licitação, disputou sem saber quanto custa, sem ter tido um mínimo de informação de custo daquele produto ou serviço. E aí o que acontece com esse licitante? Normalmente ele vai ter problemas já na licitação e se insistir ainda com aquele preço inexequível que a gente chama, né? Ele vai ter problemas lá na execução do contrato. Por quê? Ainda tem pessoas que pensam assim, apesar de que hoje em dia a gente está cada dia mais esclarecendo esses pontos, mas tem licitante que parece pensar o seguinte: não, eu mergulho o preço, o importante é ganhar a licitação. Depois eu peço revisão lá do preço no órgão. Não é assim que funciona. A revisão é um instituto jurídico previsto, sim.
tanto na Constituição Federal, né, tem assento constitucional ali no artigo 37, inciso 21 da Constituição, e também a doutrina, a jurisprudência tem, sim, sólida defesa dessa possibilidade de revisão. Mas não é só porque o licitante quer, não é só porque o contratado, né, está em dificuldade para executar o objeto. Tem que ter um motivo, tem que ter um fato superveniente, tem que ter algo novo que aconteceu depois da data da licitação que veio a onerar os custos. Se mergulhou o preço, depois pedir revisão para a administração, se for um órgão sério, ele não só não vai conceder a revisão, como ele pode até punir a empresa. Então, empresas entram em dificuldade por esse motivo. Não conhece o mercado, tem coisas que não tem domínio, não tem nenhum fornecedor ainda, não sabe os custos. Quanto que custa para você? De repente custa, sei lá, vamos supor que está vendendo garrafa. Ó, essa garrafa aqui, o pessoal lá da Polícia Federal comprou, né, as garrafas lindas, bonitas, né? Foi feita contratação pública para essas garrafas aqui personalizadas lá da Polícia Federal, onde eu trabalho. Aliás, eu não falei que eu trabalho na Polícia Federal, né? Eu trabalho na Polícia Federal em Sergipe, na área de licitações. Então, vamos supor que essa garrafa aqui... Só uma coisa, para eu poder dividir a tela e aparecer você aqui. Não tem tantas lives que eu participei, eu não estou conseguindo enxergar você aqui agora. Não, mas eu acho que o pessoal está enxergando nós dois. Eu estou vendo os dois aqui. Às vezes acontece isso mesmo, de você não enxergar, mas eu acho que a transmissão tá boa. Porque eu só estou me enxergando aqui. Não, eu acho que a transmissão tá normal. O pessoal que está assistindo aí, se puder dar um feedback. Vocês estão vendo os dois, tá tudo certo? Faz um sinal pra gente. O professor Evaldo chegou aí também, meu amigo, tá tudo certo. A Alessandra e o pessoal da RL Licitação. O Rodrigo aí já. Ótimo, valeu. Beleza. E aí, pegando um gancho nesse jogo do preço, né? De mergulhar no preço, uma empresa ligou recentemente, tem 2, 3 semanas, justamente numa situação do seguinte: eles participavam de um contrato que era presencial, eles não sabiam participar no eletrônico, não sabia que mudou as formas de participação, que hoje tem o aberto e fechado, e aí ele pegou, viu que encerrou o aberto, ainda tinha que dar algum lance, ele não estava vendo o lance dos outros, ele pegou e jogou o preço lá embaixo. Aí foi quando ele foi me ligar, porque ele falou, não, a gente já tinha até um contrato com essa administração, só que era até um valor maior do que esse que eu joguei o valor, que eu mandei o preço agora. E realmente esse valor nosso, eu acredito que eles vão considerar inexequível, mas eu fiquei desesperado porque eu não vi o lance dos outros, e aí ele acabou fazendo o jogo do preço, e realmente a administração, quando cobrou dele isso, para poder dar a vitória, se ele tinha como provar, ele não teve como provar. Aí foi porque realmente ele já não conhecia o formato novo, né, da participação eletrônica, que mudou, né? A última vez que ele havia participado e fechado o contrato era presencial, e aí ele conseguia resolver isso de uma maneira mais simples, né? Ele acabou perdendo a licitação. Então, essa questão da execuibilidade do preço, muitos colegas, inclusive compradores públicos, têm dúvida, e licitante também. O que é o preço inexequível? É aquele que você não consegue executar, tá? Execuível é o que você consegue executar, inexequível é o que você não consegue. Por que não consegue? Porque você vai gastar mais para executar o serviço do que o valor que você vai receber. Então, qual é a discussão que temos que fazer quando falamos em preço exequível ou inexequível? É o custo. Quanto custa? Porque às vezes até o órgão questiona, o licitante manda por exemplo, a empresa, voltando ao exemplo das garrafinhas, né? Vamos supor que a Polícia Federal está fazendo uma licitação para comprar 1000 garrafinhas dessas, sei lá, a R$200 cada uma, preço estimado. E aí o custo dela para a empresa, vamos supor que seja R$50. Aí ele começa a baixar o preço, baixar o preço, baixar o preço, querendo ganhar, tudo bem, para ganhar dinheiro tem que ganhar a licitação, né? Mas às vezes ganhando a licitação você não consegue, dependendo da situação que você baixar demais o preço, você não consegue ganhar dinheiro. Então a empresa não vai ter resultados. Aí ele vai abaixando e chega ao ponto de oferecer um lance menor do que R$50. Como essa empresa vai entregar essas garrafinhas para a Polícia Federal? Se ela vai gastar R$50 em cada uma e está cobrando 45. Não tem como executar. Ainda tem frete, ainda tem imposto, né? Ainda deveria ter uma parte de lucro. Então isso é um preço inexequível. Veja quanto é o seu custo. Tenha o preço de
reserva. Essa questão de mergulhar o preço também acontece porque o licitante não sabe até onde ele pode ir, ou ele não passou essa informação para o consultor, né? Contratou um consultor para ir para disputar a licitação e não deu a informação para ele, ó, consultor, o meu custo é 50. Então, para eu ter algum lucro, essa garrafinha tem que ser vendida pelo menos a 80. Então, se chegar em 80, você para de dar lance. Então, não tendo preço de reserva, você corre o risco de mergulhar e chegar lá na frente e não ter como executar. E aí você pode incorrer em problemas graves, penalização, né? Então, é temerário você não conhecer o mercado do seu produto, não saber o custo dele, qual o custo de frete, essas coisas. Tem que saber, a gente tem que se profissionalizar, né? Tanto do lado de cá do balcão, quanto do lado aí, né? Dos fornecedores. Verdade. Aí eu marquei um outro ponto aqui, que é o prazo das documentações, né? Porque tem gente que acaba perdendo o prazo, existe ali no edital o prazo mínimo, né, para o envio das documentações, ali pelo próprio sistema é feita a solicitação alguns momentos automáticos, outros pelo próprio gestor de compras, o pregoeiro, e a pessoa não acompanha o prazo, muitas das vezes, ou porque ela começou agora, ou está participando de muito processo, às vezes não tem uma equipe especializada junto dela, e aí ela perde o prazo da documentação, por mais que o valor dela fosse um valor melhor, né, o menor valor, ou mais em conta para a administração, enfim, dentro da sua forma de justificar, ela acaba perdendo o processo porque não enviou a tempo. Porque tem as regras, né? Tem que ser cumprida. Tem comentários aqui no chat, Tarek, que eu acho que compensaria a gente dar uma olhada. Por exemplo, o Márcio, ele fala que prestação de serviço com propósito de 76% é inexequível. Márcio, qual é o custo para executar esse serviço? É essa a única pergunta que importa. Para cada objeto que a empresa vai oferecer, ela tem um custo, ela vai incorrer em custos de aquisição do material, custos, eventualmente, de contratação de pessoal, custos com seguro, frete, imposto. Se ela não sabe esse custo, ela não vai conseguir comprovar para a administração a execuibilidade. E, eventualmente, pode ser execuível sim. Um exemplo aqui para ilustrar a pergunta do Márcio. Eu era lotado na Polícia Federal lá em Cuiabá, a gente foi fazer uma cotação eletrônica, que é similar à dispensa eletrônica que nós temos hoje, para comprar bandeiras, igual essa que está atrás aí do Tarek, né? Lá na Polícia Federal a gente tem o dispositivo de à frente de cada unidade da polícia que passar em frente. A da Polícia Federal é personalizada, é feita uma compra nacional para todas as unidades. Tem, acho que 2 ou 3 tamanhos. A nacional e a do estado vende em qualquer papelaria, né? Você compra a bandeira do Brasil ou do estado, né, do seu estado na papelaria. Aí a gente foi fazer uma cotação eletrônica para essas bandeiras. Eu acho que o preço estimado estava 150, 130, uma coisa assim. Lancei a cotação eletrônica, uma empresa ganhou oferecendo por R$35. Aí vocês veem qual o percentual que daria, né? Daria bem mais do que 70% de desconto. E aí eu fiquei nessa dúvida que o Márcio está aí. É exequível, não é? O que eu fiz? Perguntei para a empresa. Empresa, olha só, eu estou com preço estimado aqui, se eu não me engano era 130. Eu estou com preço estimado aqui de 130 e eu fui no mercado e eu vi que era esse preço mesmo que está sendo vendido na papelaria. E como que você consegue me fornecer por 35? Comprova para mim quanto que custa isso para você. Aí o cara era fabricante de bandeira. Ele me mandou 2 notas fiscais recentes, uma delas inclusive que ele vendeu para a minha cidade lá em Cuiabá, mostrando que o preço dele no atacado era R$23 cada bandeira. Então isso é comprovar a execuibilidade. Ó, o preço meu de atacado é R$23 cada bandeira. A sua papelaria aí vai adicionar frete, vai adicionar outros custos e tal, e vai vender por 100, 100 e pouco. Mas eu sou fabricante, eu posso vender num preço muito mais barato. Então isso é comprovar a execuibilidade. E o desconto foi maior do que 80%. E o meu preço estimado não estava errado, não. Era o preço real mesmo praticado no mercado. Pode acontecer, né? Como a gente falou, justificando, né? Às vezes tinha no estoque também, por mais que não fosse fabricante. Isso também. De repente é uma questão de custo de oportunidade. Eu sou graduado em logística, né? Então assim, a gente estuda sobre essa questão de custo de armazenagem e tudo. Mas isso é um custo enorme para a empresa. De repente ela dá de graça, é lucro. Por quê? Porque ela está tendo custos enormes para manter aquele produto no estoque e às vezes até perdendo a oportunidade de ressuprir com um produto novo que está tendo venda. Aí o que ela faz?
pega aquele produto antigo e desova ele, faz uma promoção, joga numa licitação ao preço abaixo do preço de custo, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, ela tem que provar isso, não é só alegar, não. Eu tenho estoque, tá aqui, ó. Tá aqui o registro contábil, tá aqui as fotos da mercadoria. Eu tenho, tá aqui, ó. Aí é comprovação de execuibilidade, com base documental, e não só com base em meras declarações. Entra nesse ponto aqui do prazo de documentação, não sei se tem mais alguém aqui falando sobre Eu acho que não, acho que já esgotamos esse aí, podemos passar para o próximo. E aí esse prazo das documentações, né? Porque tem um prazo que tem que ser cumprido, e não adianta também a empresa, após o gestor de compra pregoeiro dar o prazo, né? Eu, como pregoeiro, quando fazia isso, quando fui, dava o prazo para a empresa, e aquele prazo precisa ser semelhante aos outros. E muitas das vezes ele vai querer mandar mensagem, tentar ligar, às vezes até na administração, tentando conseguir que o prazo seja dilatado, enfim, mas tem que ser igual para todo mundo e a regra está ali no edital, né? O ideal, eu imagino, né, que o ideal seja o licitante ou o consultor que está atendendo o licitante se preparar antes, não deixa para cima da hora. Primeiro, você perde prazo para impugnar o edital, para pedir um esclarecimento. De repente, chega nos grupos lá dúvidas de colegas que tem uma licitação, agora são 20 horas e 17 minutos. É comum acontecer de nos grupos os colegas perguntarem sobre esse documento aqui, será que eu consigo cumprir dessa forma? A pessoa não tem nenhuma noção exata se tem condições de participar da licitação ou não. Na noite anterior, a licitação começa amanhã cedo. Por quê? Porque ele está contando que vai cadastrar a proposta na noite anterior. Gente, não é prudente, não é profissional fazer um negócio desse. Você tem um prazo razoável da publicação do edital até o dia da licitação, exatamente para fazer o quê? Ler o edital, olhar os seus documentos, ver se você consegue atender o edital e atentar-se para os prazos. Por exemplo, se você está participando de uma licitação para terceirização ou obra, é óbvio que quando terminar a disputa, o órgão vai te pedir o quê? Uma planilha ajustada ao lance vencedor. Você tem que estar apto a fazer isso num prazo de 2 horas. O prazo de 2 horas que ele vai te dar não é para elaborar a proposta. O prazo de elaborar a proposta foram os 8 dias úteis anteriores à licitação. Lá na lei diz, né? O prazo para a elaboração de proposta, no mínimo, é tanto. Aí tem, dependendo do caso, 8 dias, dependendo do caso, 10 dias, 35, 60. Tem lá os prazos da lei, que são exatamente para elaborar a proposta. O prazo de 2 horas não é para elaborar a proposta, não. Tem gente que deixa para fazer a proposta, deixar a planilha pronta, depois da licitação. Não há tempo hábil para isso. Você não tem como conseguir garantir que o órgão vai te dar prazo para elaborar a planilha do zero depois da licitação. Tem a sua planilha de custo, se for, né, serviço terceirizado, tem a sua planilha de custo muito bem feitinha, antes da licitação, com os seus preços de reserva, né? E aí, quando você for participar da licitação, 2 coisas. Primeiro que você vai ter o seu preço de reserva, você sabe até onde você pode ir. Se você não sabe até onde você pode ir além do que deveria, né? Segundo, você já vai ter a planilha pronta, só ajustar e mandar para o órgão. Então você não perde prazo se você se preparar antes, né? Professor Daniel Almeida, falando de planilha, chega o rei das planilhas aí. Professor Daniel Almeida é o mestre das planilhas. Eu odeio planilha, né? Não tenho vergonha nenhuma em falar. Tem até outras perguntas aí puxando o gancho que também servem para poder apresentar a execuibilidade do preço como for serviço, né? Porque falaram aqui para a gente como material, né? Material é um pouco mais simples, mas serviço você também tem como reunir os documentos e conseguir provar ali na planilha de custo e consegue atender aquele valor. A planilha em si não comprova a execuibilidade, tá? Cuidado com isso. Notas fiscais, contratos... A planilha, ela demonstra a composição de custos e você tem que ter lastro documental para comprovar as informações da planilha. Sim, porque não constitui prova. A planilha não constitui prova. É um documento que você mesmo elaborou. Você põe o que você quiser lá. Você tem que preencher a planilha com informações que você tenha lastro documental. Aí você manda junto e o órgão vai olhar. Realmente ele está colocando aqui que o uniforme ele zerou e ele prova que já tem o uniforme em estoque, então obviamente é execuível. Alguma coisa nesse sentido, né? Tem algumas perguntas interessantes aqui. Caso a gente não consiga responder todas,
no final deixa lá pra gente no chat, vai estar salvo lá no nosso perfil. E aí vocês podem perguntar, mas um comentou aqui sobre a empresa perder, alegou que tinha muita licitação. Agora é interessante, né? A empresa participou, tinha muita licitação, não dá conta, ou não tem uma equipe especializada, e aí ela alega que ela não conseguiu atender porque tinha muita licitação para participar. Mesma coisa que eu chegar para o empresário, né, e falar para ele que não, eu não consegui vender porque não tinha funcionário suficiente e não consegui aproveitar essa venda, né? São dois problemas aí, né? Perdeu de faturar mais e ainda foi punido. O colega está falando aqui, impedido de licitar por 3 meses. É uma péssima conduta, né? É uma empresa que não tem profissionalismo algum. Então, tem um outro ponto aqui que eu marquei, não acompanhar o processo até o final. Isso aí é um detalhe interessante, porque tem toda a burocracia, o prazo do órgão, né? Ou as coisas que ocorrem durante o processo. E mais, assim, o acompanhamento, ele é às vezes muito simples. Em uma licitação que tenha, por exemplo, pode ser até uma licitação de vulto bem grande. Vamos supor que a Polícia Federal em São Paulo vai fazer uma terceirização para 400 postos de secretária ou, sei lá, de auxiliar administrativo para a área de passaporte. É um posto só. Um item só da licitação. Só que são 400 unidades, né? É um tipo de serviço só, uma planilha só, multiplicado por 400. Não é uma licitação tão complexa, apesar de ser extremamente vultosa, né? Vai dar um contrato de, sei lá, de dezenas de milhões de reais. Então, essa é uma licitação que talvez seja mais fácil de acompanhar do que uma licitação para vender carne, frios, laticínios, com 300 itens de R$2, o valor unitário cada um, R$5, R$10, aquela miudeza, né? De vários itens que o pregoeiro demora dias com a sessão pública aberta, fazendo a aceitação de proposta, fazendo a etapa de recurso, a etapa de intenção de recurso da proposta, depois da análise do documento de habilitação, inclusive discussão sobre execuibilidade. Então, é uma licitação que, de repente, é R$1 milhão, 500 mil, e ela demora um mês. Então, o vulto da licitação nem sempre indica que é uma licitação mais difícil de acompanhar. Mas, de toda forma, com a experiência, o licitante tem que perceber, opa, essa licitação vai dar trabalho para acompanhar. Primeira decisão, vou participar ou não? Porque se eu vou participar, eu sei que vai demorar muitos dias para terminar, eu tenho que estar preparado para participar. Porque senão, o que você está fazendo? Está participando de uma licitação que você não tem perna, não tem braço para poder acompanhar? Melhor não, né? Porque e não é uma arrisca... de 3 meses depois, às vezes, o processo dá continuidade e se encerrar só depois desse período. Pois e aí, o que acontece é que a pessoa deixou de faturar um bom contrato com o governo porque não acompanhou até o fim, né? Não acredita que, às vezes, de repente, vai chegar, que a gente fala, né, para não jogar o jogo do preço, não mergulhar. E muitas das vezes chega, às vezes é uma administração um pouco mais lenta ou tem alguma coisa dentro daquele processo que exige que a administração tome um cuidado. Até porque a administração cada vez mais também tem sido colocada ali em xeque, né? Tem sido cobrada através das leis para que o gestor público não venha cometer falhas, para não ser multado, para não ser responsabilizado, enfim. Então, existem alguns processos que às vezes precisa de alguma consultoria jurídica, às vezes dentro do órgão, né? E aí, às vezes, ele demora um pouquinho mais e a pessoa não acompanha e acaba perdendo a oportunidade. Isso é uma situação regular, digamos assim, né? Uma licitação que não teve problema nenhum, ainda assim ela pode demorar muito tempo, um mês até, fazendo o julgamento de proposta e habilitação. Uma licitação regular, sem problema nenhum. Se tiver problema, como você disse, algumas licitações podem ter alguns problemas para resolver ali no meio do caminho, uma representação em um tribunal de contas, um questionamento de órgão de controle, ou mesmo o órgão ter dúvida. Por exemplo, às vezes a área demandante do órgão pediu algo para ser adquirido, colocou uma especificação, só que essa especificação está mal feita. E aí, na hora de licitar, a empresa apresentou proposta com base na especificação que está lá no edital, né? Só que aquela especificação está problemática, não atende à necessidade da área demandante. Então, nesse caso, quando chega a proposta para a área demandante, ele fala, peraí, isso não me atende, não é isso que a gente precisa. E aí? Aí o órgão para
para discutir se vai revogar essa licitação, às vezes tem problemas ali no meio do caminho desse tipo, né? E isso aí já começa a dilatar mais ainda o prazo. E ainda tem um outro problema que, infelizmente, acontece, que às vezes o pregoeiro simplesmente sumiu. É o mestre dos magos, como diz a minha amiga Priscila Vieira, lá de Belém do Pará. Ele simplesmente some, ele desaparece. Ele diz que a sessão pública está suspensa, sem prazo, e quando voltar, não sei quando vai voltar. Então isso, para esse tipo de problema, não tem muito o que você possa fazer, a não ser questionar, né, mandar algum ofício, um e-mail para o órgão dizendo, olha, o pregoeiro suspendeu a sessão pública sem data, isso não pode, isso é irregular, tem vários julgados de Tribunal de Contas indicando que isso é irregular. Suspendeu a sessão pública, tem que dizer que dia que você volta. Por quê? Para dar previsibilidade, porque senão volta de surpresa, pratica atos ali durante a sessão pública, abre prazos, né? Convoca um anexo, e a empresa não está sabendo que, né, que ia ser reaberta a sessão pública naquele momento, ela não vai conseguir atender. Então, esse último tipo de problema, que é uma conduta errada do pregoeiro, isso o licitante, infelizmente, não tem muito o que ele possa fazer para prevenir. Mas nos demais, sim. Ele olhando que a licitação tem muitos itens para serem julgados, ele já vai perceber que aquela licitação vai demorar. Uma licitação que é de 10 milhões de reais, mas é um item só, é menos difícil que ela demore muito para ser julgada. Numa licitação pequenininha, com 200 itens, essa vai demorar. Essa você vai ter, né, vai ter que ter ferramentas, né, robô de lance para não ter erro na hora de ofertar, monitoramento de chat para não perder uma convocação de anexo e tal. Tem ferramenta para isso. Se você está preparado, se é profissional, você tem que ter suas ferramentas, né? Cada profissional tem as suas ferramentas, né? O médico tem as dele, o dentista tem as dele e o licitante também tem que ter as ferramentas dele, né? A gente tem até dois casos desse aí. Um, que a empresa ainda era nosso cliente. O processo não deu continuidade, e aí eles encerraram o contrato. 3 ou 4 meses depois entrou em contato dizendo que tinham chamado eles e eles não viram. Aí a gente falou, precisa estar acompanhando. E um outro que a gente está participando, que foi realizado em novembro, se eu não me engano, foi em novembro, e até agora não encerrou. Não encerrou o processo. Acabou as fases todas, e aí o pregoeiro foi desse aí, que sumiu. E aí os licitantes estão lá questionando se vai encerrar, qual que vai ter essa data do encerramento. O professor falou até algo interessante, ele falou que tem uma jurisprudência sobre isso, né? Deixa eu só citar aqui um caso, Tarek, já para ilustrar isso aí, que eu não me lembrei. É o caso de licitação para compras que tem exigência de amostra. Sim. Sempre que um licitante ou consultor vê um edital desse, já sabe que vai demorar. Por quê? Porque a licitação fica parada, esperando o envio das amostras. Chegadas essas amostras, vai marcar uma data. Se o órgão fizer tudo certo, né, vai ser assim. Vai marcar uma data em um local onde todos podem acompanhar os testes das amostras. Terminados os testes das amostras, a sessão pública será reaberta para julgamento. Isso normalmente demora. Se você vê o edital que está exigindo a amostra, já sabe. Primeiro vai ter custo de envio da amostra. Segundo, vai demorar. Esse não tinha nem amostra, não. Esse nem tinha amostra. Mas realmente deu que casa aí do pregoeiro dá um... deu perdido, daí sumiu. Né? Deu perdido. O Daniel Magalhães pergunta sobre aplicativo do Sistema Compras do Governo Federal. Esse aplicativo já está disponível já há um bom tempo, viu, Daniel? Dá uma olhada lá na loja de aplicativos, que ele está disponível sim, tá? Inclusive é uma das ferramentas, né, que os licitantes podem utilizar para monitorar a licitação, receber os alertas ali bonitinho. A Alessandra faz um comentário aqui. Um contrato de fornecimento de materiais, o fornecedor solicitou revisão de preços devido ao aumento inesperado do aço, mas o contrato não tinha cláusula de reajuste. Bom, Alessandra, nesse caso, tem duas questões aí, né? Se for revisão de fato, né? Porque tem uma questão de nomenclatura também, né? Tem gente que chama de revisão, de realinhamento. Bom, a doutrina chama de revisão a seguinte situação, que também é chamada de reequilíbrio, propriamente dito. É uma situação em que os custos da empresa aumentaram de forma insustentável por fatores alheios às partes. Não foi conduta da empresa, não foi conduta da administração. O café.
O café teve um aumento de 40% em um ano. Isso é um aumento totalmente fora do normal. Qualquer contrato que tenha esse insumo, ele pode sofrer revisão. E essa revisão não tem prazo, não precisa prever índice, né? Nem precisa estar previsto no contrato, porque ela tem previsão constitucional. Então, a revisão é para casos supervenientes. Depois da data da licitação, ocorreu algo que onerou a empresa em relação aos custos dela. Porque, às vezes, a empresa vê o seguinte, o produto continua custando igual, só que o mercado começou a ter uma margem de lucro maior, está vendendo mais caro. Ela também quer vender mais caro. Não dá. Se não teve aumento de custo para você, não tem revisão, mesmo que os seus concorrentes estejam vendendo todo mundo mais caro. Você não tem o direito de equiparar o preço de mercado. Não é isso. Revisão não é isso. Não é você equalizar o lucro para ficar igual aos seus concorrentes. Não é isso. Revisão é você repor a equação econômico-financeira do contrato por causa do seu aumento de custos. Então, nesse caso, seria a revisão, e a revisão não precisa de índice. Já o reajuste é uma situação diferente. É um tipo de revisão também, só que ela só pode ser feita depois de um ano, né, contado da data do orçamento da administração para frente, um ano. Desse dia para frente cabe reajuste. E esse reajuste é feito com base em um índice pré-fixado no contrato. É bem simples, pega a calculadora do cidadão lá do Banco Central e faz o cálculo. Não tem muito que demonstrar o aumento do custo. Para o reajuste é mais simples e tem órgão que dá o reajuste até automático sem pedir. Tem contrato que já prevê, né? O reajuste por índice é concedido de forma automática sem pedido da contratada. A revisão não, a revisão você tem que pedir a qualquer tempo, mas você tem que demonstrar o aumento dos seus custos. E esse aumento tem que ser decorrente de fatores imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, ocorridos depois da licitação. Tá? Então são duas coisas aí na fala da Alessandra. Tem um outro ponto que eu coloquei aqui, que é sobre um questionamento que fizeram também, que o pregoeiro tinha dado só 10 minutos no período de recurso, né? A intenção de recurso. Os 10 minutos que a gente dá também. Sim, a gente só dá 10 minutos. É o tempo mínimo. Aí ele falou, não, mas como assim? Ele só deu 10 minutos. Eu falei, não, deu 10 minutos com a intenção, que você depois vai elaborar a peça, você vai manifestar a sua intenção. Ele, mais 10 minutos é pouco. Eu falei, isso é um poder da administração, que o mínimo que ela tem para colocar é 10 minutos. Você precisa realmente estar acompanhando, né? Isso próxima. No governo federal, tá, gente? Sim, porque esse prazo está lá na IN 73, tá? Na lei, a lei vale para todo mundo, União, Estado, Distrito Federal e município. Na lei diz que a intenção tem que ser manifestada imediatamente. Ela não dá prazo mínimo. Já nas normas do governo federal, que vale para ele, obviamente, está lá dizendo que esse imediatamente significa o quê? Pelo menos 10 minutos. Sim. Ou seja, é um prazo razoável para você fazer o quê? Ir lá e dar um clique. É só isso que você vai fazer. É só isso. Por isso que tem que acompanhar, né? Porque realmente 10 minutos para quem não está acompanhando, quando vê. É muito tempo. Depois fazer um negócio já acabou. E uma dica aqui, sabe que hora que abre esses 10 minutos? Em 2 momentos, exatamente nesses 2 momentos. Quando o pregoeiro clicar em aceitar ou desclassificar uma proposta, automaticamente vai abrir esse prazo de 10 minutos. Tá? Toda vez que o pregoeiro aceitar ou desclassificar uma proposta, vai abrir esse prazo de 10 minutos. Então, assim, já sabe que hora que vai ocorrer, fica atento. O pregoeiro ainda está analisando condições de participação. Ou não, já passou a etapa de julgamento da proposta e ele nem está perto ainda de fazer a habilitação. Tá? Então já passou a primeira intenção de recurso, porque para o nosso sistema tem 2, tá? Não é todo mundo que trabalha igual ao governo federal. O governo federal tem 2 intenções de recurso, de no mínimo 10 minutos. Documentos de habilitação. Aí, quando o pregoeiro classifica ou desclassifica uma proposta, abre uma intenção de recurso. Tá, passou esse momento, vamos para a segunda etapa, que é a etapa de habilitação. Tá? Que tem gente que confunde também, né? Inclusive, uma dica para o licitante, não mande documento de habilitação no momento da proposta se não for solicitado, porque são etapas distintas, tá? Espera chegar o momento adequado, não se precipite também. Tá? E os pregoeiros também não deveriam estar cobrando coisas que a lei não permite, né? Cobrar que envie documento de habilitação junto com a proposta é ilegal. Infelizmente, muita gente cobra, né? Aí o licitante se vê na seguinte situação, eu vou ter razão ou vou ganhar a licitação? Eu sugeriria que você preferisse ganhar a licitação. Mesmo que o pregoeiro esteja errado, mande o documento se ele exigir. Agora, se ele não exigir, não mande documento de habilitação junto com a proposta, porque é outro momento. Aí, passou a etapa do julgamento da proposta, teve lá
o momento, né, de 10 minutos para intenção de recurso, o sistema abre para você marcar ali, não tem campo nenhum para você preencher nada, tá? Não tem que motivar, a lei não exige motivação para intenção de recurso. Tem sistema que exige, tá errado. Passou essa etapa, vai para a etapa de habilitação. Novamente, se o pregoeiro habilitar ou inabilitar uma empresa, de novo vai abrir o prazo para manifestar a intenção de recurso, certo? Então, em dois momentos diferentes. Depois de passados esses 2 momentos, aí vem a etapa propriamente dita do recurso, que são os 3 dias de prazo para você elaborar as suas razões, né? Ou, se for o caso, as contra-razões. E aí, o pregoeiro vai inicialmente tomar uma decisão, se ele manter, né, o ato que ele praticou, que está sendo impugnado, ou que está sendo objeto de recurso, ele não deu provimento ao recurso, sobe para a autoridade fazer a decisão final. Então, 2 momentos que você tem, 10 minutos, no caso do sistema do governo federal, no mínimo 10 minutos para a intenção de recurso, depois você vai ter o direito de 3 dias para elaborar as razões. Alguém colocou Analice G. Dourado. No estado do Mato Grosso também tem 2 intenções. Colocou aqui. Eles devem usar um sistema que tenha, né? Tem muitos estados e municípios que usam o sistema do governo federal, né? E o sistema do governo federal é configurado para cumprir os normativos do governo federal. Mas assim, por mais que muita gente utilize, né, não é que isso seja a norma geral de licitação. Leiam o edital, entenda as regras daquela licitação. Porque se foi assim numa licitação, não significa que vai ser assim na outra, não. É baseado em qual lei, né? Está acontecendo aquela licitação, né? E a gente tem outras administrações, né? Não só direta, indireta, tem todo o sistema S. Tem o sistema S, tem as estatais. Né? E regulamentos internos de cada um. E tem outros sistemas, né, que não funcionam igual o sistema do governo federal, tá? Que tem tantos regulamentos quanto sistemas diferentes. Então tem que estudar bem. Se você já trabalha no sistema, em licitações do sistema do governo federal, né, no compras.gov.br, não vai mudar. Todas as licitações lá vão funcionar de forma muito parecida, lembrando que tem diferenças em relação aos modos de disputa, né? Uma licitação no sistema compras com o modo de disputa aberto, ela vai funcionar de um jeito. Ou aberto e fechado vai funcionar de outro jeito. Mas todas as licitações no modo aberto e fechado no compras vão funcionar igual. Todas as licitações no modo aberto no compras vai funcionar igual. Tá? Não é que todas as licitações no compras são igual, não. Tem um modo aí, Tarek, que o pessoal está batendo muito cabeça, os licitantes, que é o fechado e aberto. Contrário, né? Que não é muito comum de ter. Eu, na Polícia Federal, estou usando só ele. Todos os pregões. E aí, para a administração tem uma vantagem enorme, porque você tira aqueles aventureiros que não estudaram, não tiveram preço, né, não cadastraram a proposta com um preço já compatível com o mercado ou mais próximo do preço de reserva, cadastrar qualquer valor lá para poder depois baixar na etapa de lance, o órgão já tira eles, tá? Cuidado com isso. Usando já o orçamento sigiloso, então. Aí, esse modo fechado e aberto acontece da seguinte forma. No prazo entre a publicação do aviso e a abertura da licitação, você pode cadastrar a proposta, certo? Sim. Lembrando que proposta não é um documento, tá? Proposta não é um anexo que você manda. Proposta é as informações que você preenche no sistema. Isso é proposta, tá? E você tem que honrá-la, senão você vai ser punido depois. Tem gente que acha, não, nem mandei proposta. Mandou sim, você cadastrou proposta no sistema. Você preencheu os campos do sistema, você mandou proposta. Ela é proposta para todos os fins legais. E marcou lá nos campos todos que as declarações ainda que você vai ter que honrá-las todas, senão pode ser punido. Então, cuidado com isso. Cadastrou proposta na licitação, você tem que mantê-la. Ou decidiu não participar, saia antes de abrir a licitação. Vá lá e exclua sua proposta. É direito seu, tá? Antes de abrir a licitação, exclua sua proposta. Depois que abriu, não sai mais não. A proposta sua não sai mais não. Aí, no modo fechado e aberto, acontece o seguinte. Assim que abriu a sessão pública, já faz a classificação automática. Quem vai para a etapa aberta. Então fica um monte de gente para trás. Por quê? Porque não levou em conta essa sistemática do fechado e aberto. No fechado e aberto, só passa para a etapa final fechada, etapa final aberta, né? Disputa aberta, quem tiver com menor preço e até 10% acima. Então, você tem que estar próximo ali
né, do menor preço, então você já tem que ter uma estratégia diferente. Peraí, se eu cadastrar qualquer valor, não, pega aí o maior preço estimado, vamos supor que você está participando da licitação com 5 itens, né? Aí você manda o estagiário dar uma olhada, vê o preço estimado do item mais caro, multiplica por 10 e cadastra tudo nesse valor. Poderia? Pode. Nada impede. Agora, você vai ficar para trás. É inútil. Você não vai ter como passar para a etapa aberta. Porque vai passar o primeiro colocado e quem tiver até 10% acima dele. Por acaso, se não tiver ninguém disputando essa licitação, tiver pouca empresa, pode ser até que você consiga passar mesmo assim, mas é mais raro. Porque se não tiver pelo menos 3 empresas na etapa aberta, o próprio sistema chama mais 3. A Leca Park citou isso aí agora. Leca Park 1 é bem participativo. Vamos ver, não sei se o professor conhece. Sim, ela botou, o único problema desse modo de disputa é não haver a classificação suficiente, mas o sistema vai e mantém o mínimo da quantidade que precisa ir para a disputa aberta. Né? Mas aí tem aquela questão que é a segunda regrinha, né? Se não tiver pelo menos 3, chama mais 3. Se tiver, né? Porque às vezes a licitação só tem 2 empresas. Vai as 2. Né? Mas é isso, a gente tem que ler o edital, tem que entender o sistema que você está... Ou seja, tem que se profissionalizar. Aventureiro, em qualquer ramo de atividade, ele corre mais riscos e eventualmente vai à falência mais cedo, né? Então, se você realmente está querendo participar seriamente de licitações, estude, participe de projetos de capacitação, leia a lei. Tem gente que não leu nem a lei. Pelo menos uma vezinha tem que ler, né? Nem a lei. Gente, que tipo de profissional não lê sequer a regra básica da sua área de atuação? Não tem como dar certo um negócio desse, né? Aí começa a fazer coisas erradas, eventualmente pode dar certo? Pode, porque tem pregoeiro também que acaba deixando passar algumas coisas, né? Mas assim, se for um órgão sério, não vai passar. E pior ainda, às vezes vai ser punido ainda, né? Tem algumas decisões aí, algumas ações do licitante, né? Que exatamente geram isso, né? São ações que alguns dizem que fez porque não sabia, ou que... mas já vi acontecer de lá, já depois de homologado o processo, na hora de mandar a ata para assinar, aí falou que não tinha como atender aquele valor. Mas espera aí. Já é tarde. Ele vai ter... Já é tarde. Então, ele pode ser punido por isso, né? Dá um trabalhão para a administração, voltar às fases todas. Pois é, assim, o licitante ou o consultor que se deparar com uma situação dessa, de repente até o consultor tem dificuldade em convencer o cliente sobre isso, né? Às vezes o cliente quer porque quer ganhar a licitação, mas e aí depois ele vai conseguir cumprir? É até bom o consultor ter essa conscientização do cliente, né? Olha, a gente pode até participar, sim, da licitação do jeito que você está querendo, mas se você não tem uma boa segurança de que vai executar esse objeto, eu vou te alertar o seguinte, lá na etapa de execução do contrato você pode ser punido, porque às vezes o licitante esquece que não se resume a ganhar a licitação. Ganhar a licitação, como o Éder diz, né, qualquer um ganha. Agora, quero ver você ganhar dinheiro executando o contrato. Aí sim você é um licitante ou consultor profissional. Porque você se posicionou na licitação com um preço que é competitivo e ainda lucrativo. De repente você nem era o primeiro colocado, você era o segundo, terceiro. Só que aí os doidinhos, né, como o meu amigo o professor Rony Charles chama, doidinho é aquele que não sabe nem o que está fazendo. Ele entra na licitação, ele pensa que está, sei lá, brincando de leilão de centavos, sei lá. E aí vai baixando o preço, faz aquelas maluquices que não vai dar certo. Ou ele não tem documento para ser habilitado, ou a proposta dele não atende a especificação do edital, ou o preço dele é inexequível e ele não consegue comprovar. Enfim, tem muita chance dele ser excluído da licitação e chegar em você no preço que você tenha uma margem de lucro bacana, está compatível com o preço estimado da administração. No caso das garrafinhas, por exemplo, que eu citei, né? Vamos supor que o preço estimado seja lá, sei lá, R$200. E aí tem gente que baixou lá para 45, sendo que o custo dela é 50. Essa pessoa pode esquecer, nem acompanha não, pode ficar na sua. Se você consegue entregar 80, 100 com lucro,
chegue até onde você pode ter lucro e fica ali. Tem 2, 3 na sua frente, de repente esses 2 vão ser, né, ou vão abandonar, não vão honrar a proposta, né? Esse outro talvez nem tenha documento de habilitação, ou até mesmo ele possa ganhar a licitação, começar a executar o contrato, não dá conta, quem é que vai ser chamado? Você. O órgão, depois de 1 mês, 2, 3, 5 meses, ele vem atrás de você, olha, lá naquela licitação que você participou, pois é, aquela empresa que ganhou a licitação não conseguiu executar o contrato, a gente teve que rescindir o contrato com ela, punir ela, e agora a gente precisa de um fornecedor e a lei permite que a gente contrate você. E é um posicionamento estratégico da empresa para não só ganhar a licitação, mas ganhar dinheiro, né? Ganhar resultado, né, para a empresa. E lá do lado do órgão público, né, o licitante, quando ele vai participar disso, ele tem que entender que é uma demanda, uma necessidade, uma coisa importante que o órgão precisa. Uhum. Então ele não está brincando ali de montar um processo que leva muito tempo, vai para a CJU, vai ser analisado, vai voltar, vai revisar, vai depois publicar o edital. É uma demanda da administração. Na verdade, é uma parceria, não existe, na verdade, uma guerra um contra o outro, mas a partir do momento que a administração teve um trabalho violento de montar o processo, alguém entrar como aventureiro e dificultar o trabalho, realmente a administração ela não quer esse tipo de pessoa. Então, ela precisa realmente restringir e fazer com que a regra se cumpra sobre aquele licitante que falhou no processo. Está atrapalhando, né? E assim, se o órgão está tendo essa dificuldade toda por culpa do licitante, é muito mais provável que ele queira puni-lo. Às vezes, durante a licitação, o licitante já sumiu, não honrou a proposta dele, está errado também, tá? Você pode ser punido. Mas às vezes o órgão nem se preocupa tanto, por quê? Já sumiu logo, já não me deu trabalho, eu já chamei logo o outro e me resolveu? Sim. O problema é quando ganha a licitação, assina o contrato, aí lá na hora de executar, dá problema, não executa, dá trabalho para o órgão. Rapaz, dificilmente vai escapar de ser punido. Por quê? Porque o órgão teve todo esse trabalho, todo esse custo e, por culpa da empresa, né, não vai ter o objeto. A Alessandra comenta aí, né, que sobre a leitura da lei, né, são mais de 100 artigos, não deu tempo. Né? Tem gente que realmente acha que 1.392 dias, né, desde o dia em que a lei foi publicada, não é suficiente para ler menos de 200 artigos. Né? Mas, gente, é sério, leia. Quer entender sobre licitação? Seja licitante, seja agente público, primeira coisa, leia a lei. Leia, anote suas dúvidas, e aí você vai para os grupos já, né, das comunidades, como o NELCA, por exemplo, que eu sou participante, né? O NELCA tem quase 8.000 compradores públicos, licitantes, controle interno lá, discutindo licitação todo dia. Digita lá no Google, NELCA, NELCA. Vá lá, leve suas dúvidas, mas faça a lição de casa antes, né? Leia a lei, é o básico do básico. Vai participar de uma licitação? Leia o edital. Porque esse edital desse órgão vai ser diferente do edital daquele outro órgão. Esse edital que vai ser operacionalizado em um sistema é diferente daquele edital que vai ser operacionalizado em outro sistema. Tá? Isso é profissionalismo, né? A gente fazer a coisa corretamente, né? Com conhecimento técnico. Professor, esses eram os tópicos principais. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui interessante que a gente possa responder. A ideia é realmente ser objetivo, apesar de ter bastante assunto ainda sobre isso, né? Bastante situações que ocorrem, para poder o pessoal realmente... já estamos com 50 minutos, né? Acho que já deu um conteúdo bom de live aí, não vamos prolongar mais do que o necessário, né? O André Perpétuo aqui comenta que teve um caso parecido com o que eu citei, né? Em que a empresa ofereceu 80% de desconto, mas ainda assim ela conseguiu comprovar tudo, né? E provavelmente tenha conseguido executar, né, André? Por quê? Porque era um estoque lá que ela tinha que ela precisava descartar ou encaminhar, né, para não se perder. É bem comum acontecer isso, tá? Aconteceu com uma empresa de toner também, nossa, concorrente lá em Sergipe, que ela ofereceu um toner, que à época acho que era R$600, ela ofereceu por 130. Aí eu, poxa, é muito mais barato, não tem nem nada próximo desse preço. Aí fui pedir que ela comprovasse a execuibilidade, ela trouxe documentos que comprovaram o seguinte: o depósito da empresa pegou fogo em uma parte. E esse material é um material que dá uma fumaça tóxica, né? Uma fumaça tóxica
mesmo. Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, morreram, né? Várias pessoas naquela boate por causa de uma fumaça tóxica. Então, essa fumaça é realmente tóxica. Então, a seguradora deu perda total no estoque. Por quê? Por causa da fumaça. Mas o fogo não afetou o estoque todo. O fogo afetou uma parte do depósito e impregnou de fumaça o resto. Ficou impróprio para o consumo. Só que essa empresa muito experiente no mercado, o que ela fez? Cara, esses toners estão em plena condição de funcionamento. O único problema é a fumaça que impregnou. O que a gente vai fazer? Contratar uma empresa especializada nesse tipo de limpeza. Mandou todo o estoque do toner para essa empresa tem um engenheiro químico que atestou por laudo, sob as penas da lei, de que esse produto está próprio para consumo. Por quê? Porque a gente higienizou ele. E aí veio um engenheiro eletrônico, lá, um técnico da área de informática que ela contratou, fez testes no toner de funcionalidade e atestou, fez um laudo, né, para poder voltar o produto para o mercado. Teve 2 profissionais técnicos que emitiram laudo. Um de sanitização do produto e outro de funcionamento. E aí ela botou esse produto de volta no mercado. Tem toda a norma sobre isso, né? Não danificou, o produto não estava danificado, ele estava impregnado de fumaça e era só embalagem. Que é um produto que é hermeticamente fechado dentro do plástico, né? O toner mesmo não foi impregnado. Então, diante dessa circunstância, para ela, a seguradora pagou o estoque dela todinho, né? O prêmio integral do seguro, e ela ficou com esse estoque de graça. Ela pagou só o custo de sanitizar e emitir os laudos. Aí saiu tipo R$20 por toner para ela. Ela me provou isso, ela trouxe documentos, boletim de ocorrência e tudo. E aí comprovou num preço assim, para nós foi uma vantagem enorme, porque o toner realmente era um toner bom e estava funcionando perfeitamente bem. Não teve nenhum que deu problema. A administração acaba aproveitando, dando bem também. Mas aí tem que ter essa experiência, né, e essa sabedoria de saber trabalhar com a administração pública. A administração pública quer que você junte provas. Não adianta contar historinha sobre execuibilidade, só contar historinha não resolve. Quero agradecer aí a felicitações de todos os outros participantes. Ela estava fazendo uma live agora, tentou prestigiar a gente aí. Isso. Todos os participantes aí. É uma satisfação muito grande tê-los vocês aqui. Aqueles que pela primeira vez estão entrando aqui no nosso canal. Alguns já são seguidores aí do professor. E a ideia é montar outras dúvidas, outras coisas que acontecem no dia a dia, e a gente fazer um parte 2 aí, porque tem bastante coisa que acontece, tem bastante caso que vai acontecendo, né? Com as licitações, não só na 14133, na lei das estatais, com o regulamento do sistema S, enfim. E recentemente também, eu coloquei a postagem aí do licita.com.br, que é um perfil que a gente desenvolveu e tem desenvolvido, que não vai ser só para oferecer os serviços de consultoria da nossa empresa, mas ali a gente vai estar trazendo algo diferente do que costuma ter hoje no mercado, que é analisar como que os órgãos agem, né? Vamos estar chamando vários especialistas ali para poder a gente estar comentando sobre isso nesse novo perfil, analisar o mercado dos produtos, dos serviços das empresas, né? De uma maneira um pouco mais específica, chamando empresas que lidam com aquele material. E também vamos analisar a atuação de outros profissionais da área, outros consultores, para eles poderem estar compartilhando ali o dia a dia. E realmente ali vai ser um canal para poder agregar na vida de bastante pessoas, independente do lado que esteja, né? Do governo ou do lado do licitante. E gostaria de estar agradecendo imensamente também ao professor Ronaldo, a colaboração, ao tempo aí que disponibilizou para a gente, e convidando várias outras pessoas ilustres aí que estão junto aí, que seguem ele. É um prazer. Então, professor, com a palavra aí, se quiser falar alguma coisa. Só agradecer mesmo, principalmente ao público, né, que veio aí de outras lives para acompanhar a gente, né, principalmente a Cris e o Carlos, né, e os demais. E agradecer a você pelo convite, colocar-me à disposição de vocês para novas interações aí, porque quem compartilha cresce, porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, quando você vai debatê-la, né, você percebe que tem algumas nuances, algumas melhorias e tal, e sempre é uma troca que todo mundo ganha, né, tanto o público quanto a gente. Então, agradecer e me despedir do pessoal. Até a próxima oportunidade. Tá, obrigado, boa noite a todos.